te convocou, eu venho conferir. Sei que vem coisa boa para me ajudar. Eu confio e sigo, sei que é para o meu bem. Já decidi meu futuro e essa toga virá. O que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. O compromisso tá firmado e eu vou até passar. Se já duvidei de mim, agora não mais. Estou no lugar certo e sei do que sou capaz. A minha história vai mudar e uma legião veio comigo. Vamos juntos até a posse, seguiremos unidos. Que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. O compromisso tá firmado e eu vou até passar. Até passar. Até passar. O que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. Tá firmado e eu vou até passar. O compromisso tá firmado, eu vou até passar. Até passar. Até passar. Até passar. Olá, pessoal! O nosso Café com Defensoria Pública do Maranhão. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas aos nossos alunos e alunas do MED. Meu nome é Beatriz Fonteles. Eu estive com vocês no café há 2 dias, com a primeira aula de difusos e coletivos, e hoje a gente vai ter nossa aula de Direito do Consumidor, trazendo para vocês os pontos que eu acredito que são mais importantes para o concurso. Eu lembro que, segundo o edital, nós teremos 3 questões em direito do consumidor. O edital é relativamente grande, né? A gente percorre todo o CDC e, ao final, tem a previsão de algumas legislações extravagantes, dentre as quais 2 que eu acho importantes, a leitura delas secas mesmo, porque quando cai é lei seca. O decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, decreto 2181 de 97, e também a lei que trata do cadastro positivo, né, o cadastro de adimplemento ou cadastro de informações positivas sobre consumidores. Aqui a gente vai fazer uma escolha de alguns temas, não é possível abordar todos. O material que acompanha essa aula tem um caráter de revisão, é proposital, ele vai trazer muitas informações justamente para que vocês possam revisar, vai ser disponibilizado na área do aluno. Eu vou fazer um esclarecimento, pessoal. Como eu sou a professora de vocês em consumidor e difusos e coletivos, é um ponto comum, né? O título 3 da defesa do consumidor em juízo, tanto está no conteúdo programático de difusos e coletivos, como no de direito do consumidor. Como eu já fiz uma abordagem bem legal, no sentido de bem mais completa, lá na nossa primeira aula de difusos, aqui vai constar do material, a título de revisão, mas eu não vou fazer nada expositivo, porque eu vou aproveitar o tempo da gente, que é limitado, para tratar de outros temas, tá bom? Primeiro tema que eu escolhi para falar com vocês, relação de consumo, especificamente a figura do consumidor. Esse tema é favorito, assim, provas, porque tem muito pano para manga, né? Eu tenho doutrina, eu tenho lei, eu tenho jurisprudência. Quando a gente fala de relação de consumo, nós temos fornecedor, consumidor, um objeto, produto ou serviço, e uma definição padrão.
né, do consumidor padrão. Consumidor, segundo o artigo 2º caput, a definição em estrito senso, é aquela pessoa física ou pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. A grande questão está na definição desse termo, desse conceito jurídico indeterminado. O que é ser destinatário final? Né? E é a partir daí que a gente vai falar sobre as teorias. O edital de vocês, inclusive, fala expressamente sobre as teorias, sobre a figura do consumidor e sobre as figuras equiparadas. Nós temos, ao lado da figura padrão, que a gente vai esmiuçar agora, 3 figuras equiparadas, ou seja, 3 figuras que não são consumidores propriamente dito, porque não fazem essa aquisição de produto ou serviço junto ao fornecedor, mas que vão ter, por meio de normas de extensão, a aplicação do CDC. Por que é importante que eu tenha a aplicação do CDC? Porque é um diploma muito mais protecionista do que, por exemplo, o Código Civil. Basta lembrar das indenizações. A indenização do CDC é necessariamente integral, restitutio in íntegro, né, um direito básico do consumidor. E a gente sabe que lá no Código Civil nem sempre é nessa medida. E outros milhares de exemplos. Então, por essas normas de extensão, eu tenho a aplicação do CDC a quem efetivamente não adquiriu um produto ou serviço. A gente vai falar dessas 3 figuras equiparadas. Beatriz, sobre a figura padrão, né, sobre o consumidor estrito sensu, quais são os grandes blocos de teoria que tentam explicar o que é destinatário final? Pessoal, por muito tempo a gente teve uma divergência entre, eu vou chamar de blocos, porque vocês sabem que teoria elas se multiplicam, né? Então, não é só uma teoria finalista, tem vertentes múltiplas. Então, eu vou falar do bloco das teorias maximalistas ou objetivo, que basta para essas teorias que eu seja destinatária final fática, ou seja, não importa que destinação eu vou dar ao produto ou serviço que eu adquiri. Se eu vou usar para mim mesma, ou se eu vou processar, transformar, melhorar, usar como insumo, se eu vou continuar uma cadeia de fornecimento, né? Se eu sou apenas uma intermediária que vai seguir fornecendo um produto ou serviço. Para as teorias maximalistas ou objetivas, pouco importa esse viés, essa finalidade que eu vou dar. Por outro lado, temos as teorias predominantes, que são as finalistas, ou seja, qual é o fim que eu vou dar àquele produto ou serviço, ou subjetivas, que vão levar em consideração a minha intenção. Essas predominam na doutrina. Só que hoje a gente tem, na jurisprudência do STJ, a aplicação da teoria finalista, mas não pura, e sim uma teoria finalista aprofundada ou mitigada. Existe um abrandamento para permitir a aplicação do CDC, mesmo para aqueles que não são destinatários finais econômicos, são só fáticos. Essa aplicação para o STJ depende da existência de um fator importantíssimo, que o consumidor intermediário, ou seja, esse que não é destinatário final econômico, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor de quem ele adquiriu o produto ou serviço. Essa vulnerabilidade para o STJ não é apenas carência de recursos, tá? São, na verdade, vulnerabilidades, incluindo a especialidade técnica, organizacional, etc. E a partir desse conceito de teoria finalista aprofundada ou mitigada, o STJ tem se deparado com situações concretas. Ora, para dizer, se aplica o CDC, é caso de teoria finalista aprofundada ou mitigada, ora, para dizer, não se aplica o CDC. Aqui não se aplica a teoria finalista mitigada ou aprofundada. Eu vou trazer exemplo das duas situações, tá? Vocês percebam que aqui no material eu trouxe uma tabela, que vai se estender por 3 slides. Todas as colunas da esquerda dizem respeito às situações em que se aplica o CDC. Todas as colunas da direita não se aplica o CDC, tá? Então, primeira situação que o STJ reconhece a aplicação do CDC pela teoria mitigada ou aprofundada. A figura do consumidor investidor. Beatriz, o que é isso?
Nós temos situações em que eu atuo como consumidora, mas eu não sou a destinatária final econômica. E eu sei que eu não vou ser. É o caso de alguns imóveis. Em vez de investir na bolsa, investir em CDB, em CDI, em poupança, em sei lá o quê, eu resolvo investir em imóveis. Eu acho que é um investimento que me atrai mais. Eu sou uma consumidora investidora. Eu vou ficar com esses imóveis? Não, a minha ideia é vender, né? Em algum momento, ter esse lucro em cima de uma compra atrativa. Mas eu, Beatriz, sou servidora pública, defensora pública, eu sei algo do mercado imobiliário, eu tenho expertise? Não, conheço pouco e ruim. Eu tenho a atuação em corretagem de imóveis? Também não. Então, eu fiz o quê? Eu adquiri com intenção de lucro, mas eu tenho uma vulnerabilidade associada. Imagina eu, Beatriz, imagina uma construtora ou incorporadora, né? Então, para o STJ, o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, mesmo possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá ter o abrigo, a aplicação do CDC, e olhe só, com base na teoria finalista mitigada. Se tiver agido de boa fé, se não tiver conhecimentos do mercado imobiliário, ou seja, não tem expertise, e se também não tiver, não for corretor, né, ou seja, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Então, nesse caso do consumidor investidor, STJ fez o quê? Aplica o CDC pela teoria finalista mitigado aprofundado. Beatriz, você acha esse julgado importante? Muito. Eu sei que a banca de vocês é FCC, mas, por exemplo, esse julgado já foi alvo de cobrança em prova de magistratura estadual, para a qual eu também dou aulas, para os alunos de magistratura estadual, foi objeto de prova no TJ Ceará, aqui na minha terra, banca FGV. Então, assim, eu acho factível de ser cobrado. Dois exemplos de situações em que, por outro lado, o STJ não entendeu pela aplicação da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Primeiro dos casos, contratação de negócios jurídicos e empréstimos para, olha só, fomento da atividade empresarial. Se eu estou fomentando, né, fazendo empréstimo, capital de giro, para alavancar o meu negócio, o STJ já entendeu que não se aplica o CDC. Não há vulnerabilidade aqui. Eu poderia contestar, tem situações, mas para a prova, gente, a gente sabe que às vezes o examinador pega, né, um julgado e copia, assim, essa partezinha bonitinha que dá um assertivo fácil. Então, fica aqui. Outra situação que o STJ não tem aplicado é quando um empreendedor, né, uma empresa ou um empreendedor tem adquirido serviços especializados. Vamos supor que tenha uma empresa, uma sociedade que venda ingressos online, né, bilheteria virtual, ingresso digital, Simpla, tal, etc. E essa bilheteria virtual, né, essa empresa que presta esse serviço de conveniência, adquire um serviço especializado em intermediação de pagamentos. Aqueles links que a gente recebe, parcelamento, cartão, é propriamente um serviço para propiciar a prestação do serviço que a empresa presta. O STJ já entendeu que nessa relação não existe vulnerabilidade, não se aplica a teoria finalista mitigada, não se aplica o CDC. Está bem aqui, ó, no quadrinho de vocês. A aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porque realiza a venda de ingressos online e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamento. O STJ, inclusive, pessoal, entende que aquelas empresas ou empreendedores que adquirem serviços de credenciadoras e subcredenciadoras de cartão de crédito também não têm a aplicação do CDC. O STJ também já entendeu que a contratação de serviços especializados por empresas de porte econômico similar, grande porte, não permite a aplicação do CDC. São exemplos da aplicação concreta da teoria ou não pelo STJ. Aqui a gente termina a nossa exposição sobre teoria finalista e eu vou falar sobre outras situações em que o STJ já se debruçou sobre a aplicação ou não do CDC. Nós temos 4 súmulas.
que dizem expressamente sobre a aplicação do CDC. 297 aplica-se às instituições financeiras. 563 aplica-se às entidades abertas de previdência complementar. Recordo que não se aplica às entidades fechadas. Súmula 602 aplica-se aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. A regra é que, havendo a aquisição de um imóvel, ainda que seja pelo sistema financeiro de habitação, aplica-se o CDC, inclusive se o empreendimento for promovido por sociedades cooperativas. Quarta e última súmula, aplica-se o CDC às operadoras de planos de saúde, exceto os planos de saúde administrados por entidades de autogestão. Ok? 4 súmulas sobre a aplicação do CDC. Agora a gente vai falar de 2 entendimentos sobre a não aplicação do CDC. Primeiro deles, muito antigo já, e ainda vigente, não se aplica o CDC aos serviços advocatícios. Os tribunais superiores entendem que os serviços advocatícios não são prestados no mercado de consumo, é um mercado paralelo, e que, portanto, tem uma norma especializada que rege essa relação cliente-advogado, que é o Estatuto da OAB. O CDC não se aplica. Mas não se aplica ao médico? Pois é, eu tenho minhas ressalvas quanto a esse entendimento, mas ele é válido e tem sido cobrado em prova, tá? Segundo entendimento. Quando a gente fala sobre serviços públicos, o CDC se aplica? Vou fazer a pergunta objetivamente. O CDC se aplica aos serviços públicos? Resposta. Resposta de milhões, né? Depende. Depende. Depende se os serviços públicos são prestados uti singuli ou uti universi. A jurisprudência dos tribunais superiores há anos entende que para os serviços públicos prestados uti singuli, geralmente remunerados por preço ou tarifa, a aplicação do CDC. São aqueles nossos serviços dos nossos boletos cativos mensais, né? Energia elétrica, água, esgoto, telefonia, internet, todo mundo tem sua continha, a continha de todo mundo vem com um valor diferente, são nitidamente serviços uti singuli, aplica-se o CDC. Já com relação aos serviços prestados uti universi, geralmente custeados, né, por impostos, como os serviços do SUS, não há aplicação do CDC. Beatriz, então, ainda que haja um erro médico, se for um médico que prestou atendimento no SUS, não aplica o CDC? Não. Essa situação vai ser regulamentada pelas normas administrativas, não pelo CDC. Entendam, os serviços médicos prestados fora do âmbito do SUS atraem o CDC, mas dentro do SUS, não, tá? Entendimento antigo do STJ que recentemente, ano passado, foi reiterado em um informativo de jurisprudência, por isso que a professora está aqui falando. Bem, pessoal, a gente conseguiu falar bem aqui da figura padrão, e agora a gente vai mencionar as 3 figuras equiparadas. E antes de falar das figuras equiparadas, eu vou dizer a primeira palavra premiada, finalista. Finalista, de teoria finalista, tá? Finalista é a nossa primeira palavra premiada. Todo mundo anotou? Bem, com relação às figuras equiparadas, são 3. A primeira delas está lá no parágrafo único do artigo 2º, que é justamente o consumidor equiparado em sentido coletivo. O que é isso? Todo mundo sabe que o CDC trouxe um título, né, o título 3 da defesa do consumidor em juízo, que traz um viés coletivo e é basicamente a lei mais organizada e mais detalhada sobre o processo coletivo. E nós temos a definição dos direitos difusos, coletivos, estrito sensu e individuais homogêneos. O artigo 2º, parágrafo único, diz que o consumidor em sentido coletivo também goza da proteção consumerista, ainda que sejam pessoas indeterminadas. Uma clara ligação aos direitos, por exemplo, difusos, cujos titulares são indeterminados, né, e indetermináveis. Então, existe essa equiparação a uma coletividade consumidora, bastando que tenha consumidores potenciais naquela
coletividade. Segunda figura equiparada, e essa aqui tem um âmbito de aplicação próprio. A gente está falando das vítimas de consumo ou consumidores bystander. São aqueles que sofrem os efeitos dos fatos do produto ou do serviço, dos defeitos, dos acidentes de consumo. Ou seja, esses defeitos, esses fatos, acarretam riscos à saúde ou à segurança de quem nem adquiriu o produto ou serviço. Eu sou uma verdadeira vítima de consumo. Caiu no meu colo um problema de consumo e eu nem adquiri esse produto ou serviço. Mas, por uma norma de extensão, o CDC não me deixa desamparado. Me permite a sua aplicação dentro desse espectro. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Para esta figura equiparada, o âmbito de aplicação é esse. Terceira e última figura equiparada, estamos falando do consumidor potencial ou virtual. Previsão no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que vai se aplicar tanto ao capítulo do artigo 29, que é o das práticas comerciais, como ao capítulo seguinte, que é o da proteção contratual. Ou seja, ainda que eu não contrate um produto ou serviço, o fato de estar exposto a práticas comerciais ou contratos de consumo, ainda que sejam indetermináveis, tem aplicação do CDC. E olha só como é interessante. É até óbvio que haja essa figura de equiparação, porque existem práticas comerciais que são naturalmente pré-contratuais. Eu nem sei se a pessoa vai aderir ou não à minha publicidade, se eu vou conseguir ganhar aquele consumidor, se ele vai fechar negócio comigo. Eu nem sei, mas a pessoa já está lá exposta à publicidade, à propaganda, à oferta. Então, mesmo que eu disse assim, eu não vou cair nessa daí não quero não, mas eu estou protegida pelo CDC, só pelo fato de estar dentro do mercado de consumo e estar sujeita às suas práticas. Ok? Vou beber aqui uma água, pessoal, e a gente vai entrar no ponto que mais é cobrado em concurso, seja de defensoria, seja de magistratura, é sempre o ponto campeão e é sempre a nossa maior aposta de ser cobrado, que a gente vai falar agora de responsabilidade de consumo. Eu costumo dizer, e eu gosto de dar aula, sim, que o CDC traz dois grandes blocos de responsabilidade que se aparentam, mas cada um tem suas regras próprias. As responsabilidades pelo fato e as responsabilidades pelo vício são diferentes. A regra para todas elas é a responsabilidade ser objetiva, ou seja, independentemente da averiguação de culpa, e solidária. Essa responsabilidade objetiva não significa ser integral. Existem excludentes de responsabilidade, tanto em sede legal, no próprio CDC, como em sede jurisprudencial. E essa teoria, e essa responsabilidade objetiva é fulcrada numa teoria que é importante a gente saber, seja porque cai em prova, seja porque ela justifica o que nós vamos falar mais à frente, é a teoria da atividade ou do empreendimento. É apenas trazendo o risco da atividade ou do empreendimento para o próprio fornecedor que eu consigo equilibrar a balança. Eu não consigo transferir esse ônus, esses riscos, para o consumidor. Né? Isso vai fazer muita diferença quando a gente falar de fortuito interno e fortuito externo. Tá? Obviamente, temos exceções, tanto a regra da objetividade quanto a regra da solidariedade. Eu vou falar das duas principais exceções. Bem, e as responsabilidades pelo fato? Como é que elas se comportam? Pessoal, os fatos, segundo a doutrina, são intrínsecos. Aliás, extrínsecos. Eu fui ajeitar o slide e me confundi. Os fatos, também conhecidos como defeitos ou acidentes de consumo, sejam fatos do produto, sejam fatos do serviço, são extrínsecos. É assim que a doutrina os classifica. Eu, Beatriz, gosto de dizer que eles são inicialmente já extrínsecos.
Desde logo, eles atingem, causam riscos à saúde e à segurança de consumidores padrão e ou de vítimas de consumo, os nossos consumidores bystander, do artigo 17. Detalhe, esses riscos à saúde ou à segurança dos consumidores ou vítimas estão elencados e ranqueados nos artigos 8º, 9º e 10º do CDC. Eu gosto de dizer que, tal qual nós temos a escada pontiana, nós temos a escada de riscos. Vão desde os riscos normais e previsíveis, que demandam, né, informação, dever de informação adequada e necessária, aos riscos potenciais, aquele terreno incerto que já demanda um degrau a mais de informação, informações adequadas e ostensivas, até os produtos ou serviços de alto grau de periculosidade, a periculosidade exagerada, que via de regra é vedada. Mas vive entrando no mercado de consumo produto ou serviço com periculosidade exagerada, que não era nem para ter entrado. Opa, só soube que tinha esse problema quando já estava circulando. E aí o artigo 10, nos seus parágrafos, vai prever o mecanismo do recall, sendo que o recall é contenção de danos. Se houver um fato, ainda assim, incide a responsabilidade. Pois bem, é nesse contexto de riscos à saúde e à segurança que nós temos os fatos, tá? E por que são extrínsecos? Porque eles não ficam lá contidos no produto ou serviço, não, eles vão atingir a saúde ou segurança do consumidor ou das vítimas. É apenas para as responsabilidades pelo fato que nós temos uma previsão específica de prazo prescricional no CDC. O artigo 27 do CDC, prevê o prazo prescricional de 5 anos, se refere única e exclusivamente às responsabilidades pelo fato do produto e do serviço. Fora desse âmbito, eu não aplico o artigo 27 do CDC. Beatriz, então, não tem prescrição para outras situações consumeristas, é isso? Não. Significa que não tem prescrição específica no CDC. Se eu não tenho norma específica do CDC, eu vou aplicar quem subsidiariamente? O Código Civil e os prazos de prescrição dos artigos 205 e 206 do Código Civil, tá? Ok. É importante a gente saber disso, quando a gente for falar dos vícios, a gente vai fazer um comparativo. Gente, e os fatos? É bom que a gente distinga as situações do fato do produto do fato do serviço. E a primeira distinção importante é a exceção à solidariedade que nós temos só no fato do produto. Essa exceção que eu vou comentar agora não se aplica para o fato do serviço, tá? Do que eu estou falando? Quando a gente lê o caput do artigo 12, a gente vê não o uso do vocábulo fornecedor, gênero. A gente vê aqui várias figurinhas, o fabricante, produtor, construtor, o importador. Quando a gente lê aqui, quem é que está faltando? Onde é que geralmente eu vou comprar um produto ou serviço? Qual é a interface mais direta com o consumidor? É o comerciante, é o lojista. E ele está aqui? Tá, não. Deliberadamente, o CDC excluiu o comerciante da solidariedade no fato do produto. Beatriz, então, o comerciante não é solidariamente responsável no fato do produto? Não, não é, tá? E qual é a responsabilidade do comerciante no fato do produto? Só quando surge uma das situações do artigo 13. Nossa, está um pouco cortado aqui, pessoal. O artigo 13 traz 3 incisos que tratam das situações que atraem a responsabilização do comerciante. Só é responsável quando são as situações, basicamente, de produtos anônimos, ou seja, que não dá para identificar a origem, né, o fabricante, fornecedor, produtor, importador, ou produtos mal identificados, ou, em última situação, produtos perecíveis que não foram adequadamente conservados pelo comerciante. Para a doutrina majoritária, para a FCC e para o STJ, a natureza jurídica dessa responsabilidade do comerciante, aqui do artigo 13, é subsidiária, tá? Subsidiária.
Se cair na prova, pode marcar. Mas entendo, é só para o fato do produto. Lá no fato do serviço não vai ter isso aqui, não, tá? Subsidiária. Ficou lindo, né? Esse subsidiário. Ainda, percebam que o parágrafo único faz referência à possibilidade de exercício do direito de regresso. Né? Alguém vai pagar o pato, mas tem que fazer uma equalização aí de responsabilidade entre os fornecedores. E aí pode ser que demande um direito de regresso. Quando a gente fala de direito de regresso, se a gente pensar com a cabeça do Código de Processo Civil, o que é que a gente vai imaginar? Denunciação da lide. Eu, inclusive, pego alguns casos que os fornecedores chegam e falam assim, olha, juiz, vamos denunciar a lide? E eu digo, não, não vamos. Primeiro, porque o CDC proíbe, segundo, porque vai atrasar a entrega da prestação jurisdicional para o consumidor. Para o fato do produto, a denunciação da lide é expressamente vedada pelo artigo 88, que faz referência ao 13, parágrafo 1. Mas o STJ já entendeu e pacificou que essa denunciação da lide também não tem vez no fato do serviço, não, tá? Não se aplica também ao fato do serviço. Gente, a denunciação da lide não é bem-vinda no Código de Defesa do Consumidor, porque vai trazer uma outra relação jurídica que pode gerar o quê? Que pode gerar o atraso na entrega jurisdicional, tá? Não é permitida expressamente por o fato do produto, jurisprudencialmente por o fato do serviço. Vamos voltar aqui, porque eu quero falar sobre as excludentes de responsabilidade. Nós temos a seguinte previsão legal. E quando eu falar aqui, vamos ter um artigo, um parágrafo muito parecido lá no fato do serviço. O fabricante, o construtor, o importador, o produtor, olha só como é que o artigo é escrito. Só não será responsabilizado quando provar. Tanto a doutrina como o STJ entendem que essa redação aqui, tanto desse parágrafo como lá do fato do serviço, traz uma inversão ope legis do ônus da prova, que não se confunde com o direito judicial geral, direito básico geral de inversão ope iudices, né? A inversão ope iudices é feita por um magistrado, no caso concreto, depende de decisão, que é uma regra de instrução à vista de requisitos alternativos, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. A inversão ope legis é compulsória, porque decorre de lei. Eu não tenho que advertir a distribuição da prova, porque a lei já faz isso, né? E essa inversão ope legis, na prática, significa que o consumidor, que geralmente é o autor da ação, vai ter que provar o quê? Que adquiriu o produto ou serviço, o dano, né? E o nexo de causalidade entre o produto ou serviço que ele adquiriu e o dano que ele sofreu. As excludentes, que o fornecedor se vire para provar. Quem tem que provar é ele, né? E aqui as excludentes legais para o fato do produto são que não colocou o produto no mercado, que, o produto está no mercado, mas não tem defeito, não. Ou culpa exclusiva do consumidor ou do de terceiro. Quem tem que provar é o fornecedor. E para além dessas previsões legais, tem outra, que não está aqui, mas que é admitida pacificamente na jurisprudência. Fortuito externo. A jurisprudência entende que os casos fortuitos têm naturezas distintas, e nós podemos distinguir fortuitos internos e fortuitos externos. E apenas os fortuitos externos quebram o nexo de causalidade e excluem a responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho melhor de fortuito interno e externo agora, quando a gente for falar do fato do serviço, tá? Que são os nossos próximos slides. Pessoal, no fato do serviço, mesma regra, responsabilidade objetiva, de via de regra, e solidária. No fato do serviço, nós não temos aquela exceção à solidariedade que nós mencionamos no fato do produto em relação ao comerciante. Não tem. Olha só, o caput
o caput do artigo 14 fala em fornecedor, gênero, leia-se, a galera todinha da cadeia de fornecimento, tá todo mundo aqui, tá bom? E aqui também nós temos aquela mesma situação. O fornecedor só não será responsabilizado quando provar. Mais um caso de inversão opilegis do ônus da prova. E aí, quem tem que provar que não tem as excludentes, né, que tem algum excludente que extinga a responsabilidade, que afasta a responsabilidade, é o próprio fornecedor. Eu falei que eu ia mencionar melhor essa construção jurisprudencial interna e fortuito externo, e porque só o fortuito externo exclui a responsabilidade. Lembram que a gente mencionou que ao colocar um produto ou serviço no mercado de consumo, a distribuição dos riscos recai sobre o fornecedor pela teoria da atividade do empreendimento? Pois é. Os fortuitos internos têm íntima relação com a atividade ou empreendimento desenvolvido pelo fornecedor. Eles são mais previsíveis e, por assim serem, não excluem a responsabilidade. Já os fortuitos externos não têm relação com a atividade desenvolvida, eles estão fora desse âmbito de previsibilidade, né? São estranhos e, portanto, quebram o nexo causal e extinguem a responsabilidade. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, porque é como se, imaginem, uma ruazinha dessa comercial que eu tenho numa esquina, uma agência bancária, e na outra esquina eu tenho um comércio, né, uma venda de vestidos infantis. Para o banco, se tiver um roubo, né, um ato com violência ou grave ameaça de subtração de patrimônio, esse roubo é um fator de caso fortuito. Se o roubo for na loja de vestidos, também é um caso fortuito. Mas é interno ou externo? Para o banco, quando eu considero que numa agência bancária eu tenho movimentação de valores, quando a gente tira dinheiro, quem é que fica de olho? Ladrão, né? Então, concorda que um banco, uma agência bancária, é naturalmente mais visada por um crime contra o patrimônio, já que ali eu estou com cacau na mão. Então, o roubo para o banco, para quando ocorre dentro da agência bancária, funciona como um fortuito interno para aquela atividade bancária, tá? E se é um fortuito interno, não afasta a responsabilidade do banco. Agora, para uma lojinha de vestidos artesanais, né, pequena, que vende esses produtos, se houver um roubo, eu não tenho essa previsibilidade ou essa visão, essa visibilidade que eu tenho na agência bancária. Para a lojinha de vestidos, o roubo é um fortuito externo, estranho à atividade ou empreendimento, que exclui a responsabilidade, tá? Pessoal, e aqui eu vou falar a nossa segunda palavra-chave, palavra premiada, né? Palavra premiada, segunda palavra premiada, na verdade vai ser uma expressão para combinar com fortuito externo, tá? Externo, que exclui a responsabilidade. Ainda aqui em fato do serviço, eu vou falar de uma questão muito importante. A gente falou que a regra era teoria objetiva, aliás, responsabilidade objetiva e solidária. A grande exceção à responsabilidade objetiva está bem aqui, no fato do serviço. Ó, parágrafo 4º, vamos ler aqui. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Quando o artigo fala responsabilidade pessoal, entenda-se pessoas físicas, pessoas naturais. Para os profissionais liberais, pessoas físicas, há responsabilidade subjetiva. É isso mesmo.
Nós vamos verificar se esses atos técnicos dos profissionais liberais foram praticados com culpa. Modalidades de culpa: imprudência, negligência, imperícia. Agora, se esses profissionais liberais estiverem reunidos numa sociedade, numa pessoa jurídica, a pessoa jurídica responde objetivamente, tá? É nesse ponto aqui, gente, que nós temos questões várias, já vi em muitas provas. E costuma ser cobrado a dobradinha. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Costuma ser cobrada a dobradinha, acho que eu não coloquei, ó. Não coloquei. Costuma ser cobrada a dobradinha médico-hospital. Por quê? Porque nós temos 3 teses firmadas pelo STJ que vão tratar da responsabilidade médico-hospital. Primeira tese: tem situações em que a responsabilidade do hospital é direta e objetiva. Ele que tem que responder, porque não está dentro da área técnica dos atos técnicos do profissional liberal. Exemplos: fornecimento de materiais, serviços auxiliares, fornecimento de equipamentos, salas de cirurgia, a questão da inexistência de infecção hospitalar, né, a sanitização, a higienização do ambiente hospitalar, tudo isso é responsabilidade direta e objetiva do hospital. Situações exemplificativas: um dano à saúde do paciente que decorreu pela demora na disponibilização de sala de cirurgia, caso do STJ, responsabilidade objetiva direta do hospital. Um caso que acabou de cair numa prova de magistratura estadual. O dano foi decorrente de um mau funcionamento de um equipamento que estava quebrado na sala de cirurgia. Equipamento na sala de cirurgia, responsabilidade direta e objetiva do hospital. Infecção hospitalar, né? Um dano ao paciente por infecção hospitalar. Responsabilidade direta e objetiva do hospital. Tem também precedente do STJ. Agora, se o dano ao paciente decorreu de um ato técnico do profissional liberal, que tem algum tipo de vínculo com o hospital, não precisa ser vínculo empregatício, alguma espécie de vínculo. Se esse profissional tem alguma espécie de vínculo no hospital, nós vamos ter uma dupla aferição da responsabilidade. Primeira etapa necessária: vai se averiguar se o médico agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Se o dano ao paciente, possivelmente o dano decorrente de erro médico, né? Imprudência, negligência ou imperícia. Poxa, foi averiguado que sim, o médico agiu com culpa. Então, o médico é responsável, e aí eu não vou discutir culpa entre médico e hospital. Se o médico for responsável, o hospital também é solidariamente com ele. Entre médico e hospital, a relação objetiva. Eu não vou investigar se o hospital agiu com culpa em elegendo ou em vigilando ao permitir que aquele médico ali atuasse, tá? Gente, é muito importante que dentro dos vícios a gente compreenda, a doutrina costuma dizer que os vícios são intrínsecos, internos, né? Eu gosto de dizer que os vícios são inicialmente intrínsecos, restritos ali a um certo produto ou serviço, né? Não acarreta, via de regra, danos à saúde ou à segurança do consumidor. Por que isso aqui sou eu, tá? A doutrina diz que são intrínsecos. Porque, a depender do desdobrar da situação de um vício, eu posso ter 1000 situações, né? Inclusive a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, a doutrina diz que são intrínsecos. Nós temos prazos de garantia legal ou de decadência no CDC próprios para os vícios. A Beatriz só tem prazo de decadência para o vício, o CDC só prevê para o vício. E o prazo é para reclamar perante o fornecedor. É clássica a pegadinha de concursos, no sentido de que eu vou entrar na justiça para discutir um vício, o prazo para entrar na justiça é de 30 ou 90 dias. Não. Pegadinha clássica. Tem um casinho concreto no enunciado,
Aí, uma ou duas assertivas diz que o prazo para entrar na justiça, ou seja, o prazo prescricional é de 30 ou 90 dias. Errado. Está confundindo alho com bugalho. Por quê? O prazo de 30 ou 90 dias, que é a garantia legal, ou a decadência, é só para reclamar perante o fornecedor, ou seja, extrajudicialmente. É extrajudicialmente que eu vou ter um prazo de decadência de 30 ou 90 dias, a depender se o meu produto ou serviço é não durável ou durável. E uma vez que eu bato na porta do fornecedor e reclamo nesse prazo de 30 ou 90 dias, o fornecedor vai começar daqui, ó. Ele vai ter que sanar o vício, né? Seja num prazo, seja situações de dispensa de prazo, por conta de situações que já permitem as escolhas dessas alternativas de pronto pelo consumidor. É nesse momento aqui. Se o consumidor reclamou dentro do prazo de decadência, também conhecido como prazo de garantia legal, aí, via de regra, o fornecedor vai ter que sanar o vício, num prazo de 30 dias, ou menor, até 7, ou maior, até 180, se houver convenção. Se não houver convenção, 30 dias. Ah, não sanou o vício em 30 dias. Aí, o consumidor é que vai escolher o que é que ele vai fazer. Tá aqui as opções. Leitura obrigatória, pessoal, desse artigo 18. Mas tem situações em que, se o consumidor reclamar perante o fornecedor, ele não vai nem precisar esperar um prazo. São as situações do parágrafo 2º. Ok? E por que eu digo que eu posso entrar na justiça para discutir um vício? Primeiro, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição. Segundo, pelo amplo acesso à justiça, que é um direito básico do consumidor. Terceiro, porque muitas vezes eu não consigo resolver um problema de vício tete a tete com o fornecedor, continua o problema rolando, e aí eu tenho que entrar na justiça. Né? E quando eu entro na justiça, eu vou me valer do prazo 30 e 90? Não. Pretensão é prazo prescricional. Se a lei diz que os prazos são de decadência, decadência é diferente de prescrição, tá? Então, sempre que tiver uma questãozinha dizendo que prazo prescricional de 30 ou 90 dias está errada. Não existe esse prazo prescricional no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Decadência é diferente de prescrição. Então, cuidado. Adoram essas pegadinhas. Ó, aqui também é leitura obrigatória, dever de casa, estudar esse slide que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando que temos o mesmo prazo de decadência ou garantia legal, seja para produtos ou serviços com vícios aparentes ou com vícios ocultos. O prazo é sempre o mesmo, 30 ou 90. O que vai mudar é o termo inicial. Para os vícios aparentes, geralmente a questão vai trazer produto. Prazo decadencial, efetiva entrega do produto. Cuidado, tem questão que traz pegadinha. Ah, é da postagem do produto. Não, postagem não é entrega. Efetiva entrega do produto. E no caso dos vícios ocultos, o termo ACO do prazo decadencial é diferente. Momento em que fica evidenciado o defeito. Gente, falei também de prescrição. Ah, preciso falar com vocês sobre isso, sobre a garantia legal. A gente falou decadência, esses prazos aqui são as garantias legais. Mas nós sabemos, pelo artigo 50 do CDC, que existe também a possibilidade de o fornecedor facultativamente dar garantias contratuais. Inclusive, essas garantias podem ser contratadas mediante uma remuneração geralmente baixa, né? Aquelas garantias estendidas. Gente, as garantias contratuais, são facultativas. 2, elas não substituem as garantias legais, os prazos de decadência. As garantias legais, os prazos de decadência legal são inafastáveis, irrenunciáveis, insubstituíveis. A garantia contratual depende de termo expresso, que traga todos aqueles requisitos do artigo 50, lembrando que
seja não entrega do termo, seja não entrega do termo devidamente preenchido, configura crime de consumo, é um tipo específico previsto lá no título 2 das infrações penais, e mais, essas garantias são complementares. Há complementaridade entre a garantia contratual, quando fornecida, e a garantia legal. Quem diz isso não sou eu, é o STJ, tá? Pode ser que cobre em prova. A gente fala um pouco de prescrição, vai ficar o dever de casa, eu trouxe aqui um slide, né, com algumas informações. Outro ponto, gente, que está caindo muito em prova, desconsideração da personalidade jurídica. Lembro que, para o Código de Defesa do Consumidor, incide a teoria menor, significa que eu tenho menos burocracia para desconsiderar, é mais fácil. E eu tenho duas aplicações da teoria menor. Eu tenho o caput do artigo 28, que vai prever uma série enumerativa exemplificativa de situações que podem gerar desconsideração, mas, geralmente, a desconsideração tem mais interesse o parágrafo 5º, que é aqui, realmente, o ápice da teoria menor. Eu posso desconsiderar a personalidade jurídica numa causa consumerista sempre que a PJ for, de qualquer modo, obstáculo ao ressarcimento dos consumidores, né? O consumidor teve um prejuízo e não está conseguindo receber. Ponto. Esse fato, por si só, já pode ensejar desconsideração. E mais, o STJ já decidiu que essa hipótese do parágrafo 5º é autônoma, ela não precisa estar vinculada a nenhuma hipótese do caput. E mais, dentro do CDC, há a possibilidade de desconsideração ex officio, tanto por requerimento como por a iniciativa do magistrado. E mais, essa desconsideração pode se dar nos próprios autos, o incidente interno, por simples petição, ou na execução, ou na ação. E mais, embora o CDC não preveja, o Código de Processo Civil prevê a desconsideração inversa, e hoje o entendimento é no sentido de que a desconsideração inversa não tem previsão expressa no CDC, mas é compatível com o CDC. O que é a desconsideração inversa? É quando a gente tem um caminho inverso. A pessoa física tira bens do seu nome para colocar no nome da empresa. Aí, se eu for atrás do patrimônio da pessoa física, sabe o que é que ela tem? NECAS. Aí eu tenho que procurar a empresa, porque há um desvio patrimonial. Eu posso aplicar a desconsideração inversa em demanda consumerista? Pode. Temos aqui 2 julgados do STJ de informativos sobre desconsideração que já foram cobrados em algumas provas, fica como dever de casa para vocês lerem, tá? Gente, já passando para práticas comerciais, existem algumas provas que adoram cobrar publicidade. E gostam de cobrar publicidade confundindo os conceitos de publicidade enganosa e publicidade abusiva. A publicidade enganosa necessariamente contém um dado falso, por ação ou por omissão. Um dado enganoso sobre alguma característica importante do produto ou serviço, né, natureza, qualidade, quantidade, que é determinante para o consumidor adquirir aquele produto ou serviço. A definição do código é mais geral e permite, inclusive, que a publicidade seja enganosa por omissão. Eu vou dar um exemplo que caiu recentemente numa prova para vocês entenderem. O enunciado trazia uma situação de um empreendimento que estava sendo construído, um prédio, né, para ver, tentando vender um prédio mais elevado, de nível elevado, e uma das publicidades do prédio dizia que era garantida a vista 100% verde para o resto da vida, né, porque ali teria uma área de preservação, não poderia construir. Só que já tinha, à época, um projeto na frente aprovado, com alvará e tudo, ou seja, eu não ia ter vista livre para sempre, porque eu construí um empreendimento que já estava aprovado, e isso era de conhecimento do outro empreendimento. Tem um dado falso aí? Tem. Estão me dizendo que a minha vista está garantida? Está garantida? Tá, não.
é uma publicidade enganosa, tá? Cuidado, as provas adoram trazer um exemplo e aí misturar publicidade enganosa com abusiva. As publicidades abusivas, elas são definidas no Código de Defesa do Consumidor exemplificativamente. A gente tem uma série de situações que podem configurar a publicidade abusiva. Discriminatória, antiambiental, que explore medo ou superstição, que seja capaz de induzir insegurança, ou seja, de o consumidor se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Qualquer tipo de publicidade direcionada implícita ou expressamente a crianças é abusiva, tá? Cuidado, tem prova e questão que adora confundir os conceitos. Gente, eu estou me aproximando aqui do meu tempo, da minha deadline, mas eu ainda vou tentar aqui trazer para vocês alguns direcionamentos. Em práticas comerciais, é importantíssima a leitura do artigo 43 do CDC e das súmulas associadas. Percebam que aqui no artigo 43 existem situações que dizem respeito às informações negativas, que vão se contrapor àquelas informações positivas da lei do cadastro positivo. Um exemplo claro é esse parágrafo 1º aqui, que prevê um tempo máximo de constar informações negativas. Não se aplica às informações positivas. Olha só. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Lá na lei do cadastro positivo não tem essa limitação temporal, tá? Outra coisa, quando a gente fala de informações negativas, tem aqui, ó, a abertura de cadastro, ficha, registro, deverá ser comunicada por escrito ao consumidor. Para as informações negativas, vai se aplicar a súmula que diz que essa informação ao consumidor tem que ser prévia e por escrito, a cargo do órgão mantenedor do Serviço de Proteção ao Crédito, né? Súmula 359. Isso para as informações negativas. Dispensável AR. Quando a gente lê a lei do cadastro positivo, a principal diferença é que as informações positivas, os bancos de dados de informações de adimplemento, podem ser, inclusive, posteriores. Eu não preciso comunicar ao consumidor previamente, eu posso comunicar ele, inclusive, posteriormente. E os casos de dispensa de comunicação no cadastro positivo são muito mais amplos. Basicamente, toda vida que tiver um cadastro antecedente, eu não preciso comunicar ao consumidor, né? Mas fica o dever de casa de dar uma lidinha na lei do cadastro positivo. Lembrando que temos diversas súmulas nessa temática, estão todas aqui no material que vai ser disponibilizado para vocês, para facilitar, tá? Inclusive, repetitivos, leitura obrigatória, pessoal, está entregando tudo mastigadinho. Tem aqui, ó, outra coisa que é ouro, cláusulas que sejam abusivas ou não em planos de saúde. Vejam que eu trouxe justamente as súmulas e os repetitivos, ó. É tarefa de casa. Assim como, isso aqui é ouro. Eu acabei de falar isso para uma turma de Tribunal de Justiça, magistratura. Disse assim, olha, gente, isso aqui é ouro. Nós temos 3 ou 4 slides em que eu selecionei manualmente, eu, Beatriz, os repetitivos do STJ que dizem respeito ao direito do consumidor. Aí eu acabei de dar uma aula sobre isso, domingo teve prova TJ Goiás, vocês sabem quantos temas que estão aqui no slide caíram no TJ Goiás, quantas questões dava para acertar só lendo esses 3 slides? 3 questões, só no TJ Goiás, né? Então, assim, leitura obrigatória, leitura e releitura. Então, aqui são 4 slides, tá? Então, para além disso, para a gente encerrar nossa aula, eu vou pedir que vocês atentem para o superendividamento. Tanto a definição, que já foi cobrada, né, é uma questão mais batida, saber como é que o artigo 54A define, saber também do decreto presidencial que define objetivamente o mínimo existencial como aquela operação
aritmética que livra R$ 600 para o consumidor, saber que esses R$ 600 é um dado objetivo, uma quantia objetiva que pode ser atualizada por ato da Comissão Monetária, da Comissão de Valores Monetários, saber também os casos que estão excluídos, né, da proteção, saber que a proteção ao superendividamento é necessariamente para a pessoa natural, não tem previsão para a pessoa jurídica, e, muitíssimo importante, saber o processo judicial de repactuação de dívidas. Leitura obrigatória. Artigo 104A, B e C. Tem que saber. Ultimamente tem sido o que mais tem caído em prova. E aqui vocês têm os slides e a esquematização, né? Vai que a gente tem na aula de véspera chance eu esmiuço mais com vocês. Peçam ao mestre. Bem, pessoal, não deixem de ler esse material. É muita coisa, né? Eu sei que consumidor não tem tantas questões, só 3 questões, tem prova que a gente tem 8 questões. É uma cobrança mais diminuta, mas eu acho que se vocês focarem na leitura do que eu apresentei para vocês, vocês já garantem boa parte delas, tá? Fica aqui o meu desejo de ótimos estudos, e eu vou finalizar com a última palavra premiada. Superendividamento. Superendividamento, para vocês lembrarem de ler os slides que eu trouxe para vocês. A gente se encontra mais à frente, ainda com difusos e coletivos. Tchau, tchau. Se o mestre convocou, eu venho conferir. Sei que vem coisa boa para me ajudar. Eu confio e sigo, sei que é para o meu bem. Já decidi meu futuro e essa toga virá. O que começou vai até o fim. Esse lema vai me acompanhar. Isso tá firmado e eu vou até passar. Até passar. Se já duvidei de mim, agora não mais. Estou no lugar certo e sei do que sou capaz. A minha história vai mudar e uma